Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado do boi, a gente analisando o que anda acontecendo aí no mercado. Mais uma vez, a questão da oferta restrita continua dando sustentação para os preços. A gente já viu negócios acontecendo de R$ 320, ainda não chega a ser uma referência, um preço comum no mercado, mas também já não tem mais aquele boi abaixo dos 315, não. E isso vale, inclusive, para o boi de mercado interno. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para ele nos ajudar a entender o atual momento, né, o atual contexto aí, da precificação da arroba. Fernando, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação, primeiro aqui no Notícias Agrícolas, e segundo, gostaria de saber da sua opinião, que momento é esse? Estamos praticamente finalizando o mês de março, cotações sustentadas e nada de oferta, Fernando? Boa tarde a todos que nos acompanham, e é exatamente isso. Não tem oferta de boi gordo no mercado em grande proporção, a gente não vê isso apenas em São Paulo, não é uma questão local, é Brasil inteiro, a gente vê uma oferta restrita na região norte, na região centro-oeste. Os frigoríficos ainda encontram muita dificuldade de compor as escalas de abate, trabalhando aí entre 2 e 4 dias úteis em média. Então, a gente vê cenários aí de redução de capacidade de abate ainda presentes no mercado, frigorífico pulando abate, férias coletivas em vários estados. Então, todo esse ambiente é causado por essa escassez de matéria-prima que acontece nesse nosso mercado pecuário durante o primeiro trimestre. Esse é o grande ponto de sustentação dos nossos preços pecuários, inclusive aí do mercado de reposição, que também está em um patamar muito aquecido. Pois é, a gente está falando da falta de oferta, né, Fernando? Mas a gente tem que entender também o comportamento da demanda que vem por aí pela frente. A oferta tem alguma perspectiva de que ela apareça aí no curto prazo, ou a tendência é que ela continue assim, antes da gente falar da demanda? Em relação à oferta, a expectativa é que tenha mais boi de pasto no mercado aí a partir de maio. Então, o mês de abril ainda vai ser desafiador para a indústria, ainda vai ser desafiador em termos de volume ofertado. Então, vamos ter alguma dificuldade em relação a isso, e a tendência é que os preços fiquem sustentados, a gente mantenha um patamar elevado de preços aí ao longo de todo o mês de abril. Muito bem. Fernando, então tá, vamos lá. A questão da demanda, né? Da demanda interna, principalmente. Temos pela frente a possibilidade aí de o auxílio emergencial incrementar a demanda. A gente sabe que ele é menor, né, que do ano passado, bem menor, aliás, mas a expectativa de que as pessoas invistam em alimentos é grande. Qual é o potencial que isso pode trazer para o mercado e até que ponto isso poderia influenciar na formação dos preços? É um ponto que a gente precisa considerar realmente, pode gerar algum repique de demanda em relação a essa entrada do auxílio, mas isso deve se concentrar aí nos cortes do dianteiro bovino, cortes menos nobres, né? Os cortes do traseiro, que seguem num patamar muito proibitivo, eles vão ficar escanteados nesse momento, vão ficar de lado, até considerando todas essas restrições que a gente tem de mobilidade nesse momento, que vai cerceando aí as atividades de restaurantes, bares, outros estabelecimentos. É esse tipo de estabelecimento que consome muito corte nobre do boi gordo, muito corte do traseiro, picanha, alcatra, etc. Então, nesse caso, nesse tipo de situação, tendência é que aconteça um movimento parecido com o que a gente viu no ano passado. Os preços do dianteiro aí apresentando movimentos mais consistentes de alta, enquanto os preços do traseiro bovino, eles não têm tanta força assim para reação no mercado. Bom, isso significa o quê? Que a gente pode ter uma manutenção do preço médio do boi casado, por exemplo? Na verdade, o que pode acontecer basicamente é, por exemplo, uma manutenção dos preços do traseiro bovino, enquanto os preços do dianteiro começam a subir. Pode haver uma redução do spread e, mesmo assim, o preço do boi casado melhora para o frigorífico, o que daria um poder de compra para ele maior, boi gordo ali na ponta, e talvez justificasse aí movimentos mais robustos de alta do boi ali na compra de gado. Então, a gente tem que ficar atento em relação a essa movimentação do atacado, que
pode ser uma justificativa para o frigorífico conseguir pagar mais no final das contas, aí conseguir pagar um pouco mais pela arroba do boi gordo no mercado físico. Hoje a gente está falando de uma carne, o valor do casado no atacado a quanto, Fernando? Na faixa de R$19 por quilo, aí considerando São Paulo como referência, um preço relativamente alto, querendo ou não, né? E isso resulta numa grande dificuldade em repasses ainda mais agressivos. Por mais que exista essa expectativa de crescimento dos preços do dianteiro, ela é limitada em função dessas características da nossa demanda, essas dificuldades macroeconômicas que a gente evidencia em 2021. E como você bem falou, o auxílio emergencial de 2021 tende a ser numa parcela menor na comparação com o ano passado. Então, a gente tem que ficar atento e qual que é a proporção. Ainda não tem uma definição do valor dessa parcela. Isso vai ter um peso grande aí na composição dessa demanda, principalmente do consumo de produtos básicos, né? Consumo de base. Então, tem que ficar bem atento em relação a isso. Esses R$19 que você citou aí, eles estão remunerando os frigoríficos nesse momento, não? Olha, se a gente somar todos os derivados, colocar couro que está num preço recorde, sebo bovino em preço recorde, a gente chega aí numa referência para São Paulo de 303, 305. Então, a conta ainda não está fechando muito bem para o frigorífico. Muitos frigoríficos, principalmente aqueles que atuam só no mercado doméstico, continuam com uma margem muito apertada. Então, as dificuldades operacionais ainda estão presentes no mercado. Você falou dessa participação maior, preços recordes aí para os subprodutos. Como é que está sendo isso? O que vocês perceberam? Como é que está sendo esse crescimento? Ele acompanha a arroba? Na verdade, é um crescimento bastante agressivo. Aí a gente pode considerar, citando o sebo bovino, por exemplo, que o preço passou de R$5 por quilo no início do ano para já tem ofertas a R$7 no interior de São Paulo nesse momento. Então, é um movimento bem agressivo realmente. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, esses derivados bovinos, eles têm peso em diversas indústrias. Por exemplo, o couro vai para curtume, o sebo bovino é usado para a indústria de higiene e limpeza, saboarias. Então, esse movimento dos derivados do boi gordo também acaba gerando peso inflacionário, aumenta a inflação dentro do país, porque essas empresas acabam comprando uma matéria-prima muito cara e elas precisam repassar isso adiante na cadeia. Então, a gente vê esse movimento de alta dos preços aí de uma maneira generalizada e essa elevação dos preços dos derivados bovinos, eles têm peso nesse contexto. Bom, então não é uma situação confortável ainda, é isso que você está dizendo, certo? Para os frigoríficos. Exatamente. A situação dos frigoríficos ainda é complicada e mês de abril vai ser ainda um mês difícil em termos de abastecimento para eles, em termos de composição das escalas. Ficar atento em como evolui essa oferta de animais de pasto aí durante o mês de maio. Esse vai ser um ponto interessante para a gente acompanhar, que pode determinar aí maio, junho, pode marcar aí o nosso ponto de mínima para o mercado pecuário. Mas não esperem quedas muito agressivas aí do boi gordo em 2021. A tendência é que haja uma grande resiliência aí dos preços pecuários em todo o ano de 2021 mesmo. Ô, Fernando, agora, se não tem, né, toda essa pujança, enfim, se não tem toda essa demanda do mercado interno, por que o boi comum está se valorizando? Tem concorrência aí com a exportação? O que acontece é que o frigorífico exportador, com esse processo de desvalorização cambial, ele atuou mais agressivamente no mercado, pagou mais pela arroba do boi gordo e acabou puxando o resto da cadeia junto. Acabou levando até esse boi do mercado doméstico a preços mais altos. Então, o que acabou acontecendo é que esse movimento dos frigoríficos habilitados a exportar, principalmente para a China, acabou inflacionando aí os preços Brasil afora. A gente já vê negociações, por exemplo, no Mato Grosso, acima de R$305 por arroba, negociações em Goiás em até R$300 por arroba. Então, os preços subiram assim de uma maneira muito consistente em todo o mês de março. E não há uma perspectiva aí de uma queda agressiva dos preços no curto prazo. Muito bem. Agora, tem uma perspectiva de aumento aí dos preços ou isso também acaba ficando limitado? Estou perguntando porque, como você bem falou, abril ainda vai ser um mês sem demanda, né? Sem oferta, né? Exato. O que tem que acontecer para haver um movimento mais robusto aí do boi gordo? Superar esse 320, por exemplo, que foi a nossa máxima que a gente viu nas últimas semanas.
é basicamente um real ainda mais desvalorizado do que ele já está, que motivaria o frigorífico exportador a pagar ainda mais por essa arroba do boi gordo, superando esses 320, ou uma mudança no consumo doméstico. Essa segunda opção, ela parece mais limitada em função de tudo que a gente vive na nossa economia nesse momento. Então, para você ver alguma mudança mais consistente em termos de demanda doméstica, parece um pouco mais complicado por enquanto, mesmo com auxílio emergencial. Agora, o real operar desvalorizado não seria algo tão surpreendente assim, dado todo o nosso cenário tumultuado aqui no mercado doméstico, todas as expectativas, todas as projeções em relação a crescimento econômico, comprometimento com o teto de gastos. Então, um real desvalorizado seria mais factível dentro daquilo que a gente acompanha na economia brasileira. Ou seja, estímulo à exportação, continuidade do estímulo à exportação. É exatamente isso. O que acontece? Como qualquer indústria exportadora, ele vende o produto dela em dólar e converte aqui dentro para o real. Com o real muito desvalorizado, quando ela faz essa conversão, o ganho é muito grande. Então, é basicamente isso que a gente tem visto. É esse estímulo que a gente tem acompanhado aí ao longo de todo o mês de março. Como eu citei agora, o real já está operando novamente hoje acima de 5,70 por dólar. Tudo isso gera uma motivação aí para quem é exportador a atuar de uma maneira mais agressiva no mercado. Mas você acha que com fôlego para superar e tornar referência aos 320 ou mais que isso? Se o real voltar a romper aquela linha dos 5,80 por dólar, seria possível sim a gente ver 320, preços até mais altos aí no curto prazo, em função de toda essa movimentação do câmbio, que motivaria realmente a indústria exportadora a pagar mais por esse boi gordo. Então tem que ficar muito atento em relação à movimentação cambial e, lógico, ao nosso consumo doméstico. A gente tem todas essas ressalvas, mas quem sabe o governo consiga aprovar um auxílio emergencial ainda mais robusto. Talvez isso dê um fôlego maior aí para as nossas cotações no atacado. Então são uma série de nuances ainda, muitas incertezas, mas de qualquer maneira tem que ficar muito atento a essas movimentações aí para você ter um entendimento do que vai acontecer no curto prazo. Então, câmbio, auxílio emergencial e condição de lockdown aí pelo país vão ser os fatores principais de análise aí pelo menos nas próximas semanas. Em relação à demanda, sim. A gente tem que considerar também que a China segue comprando bons volumes de proteína animal. O resultado de março, tanto da carne suína quanto da carne bovina, indicam isso para uma China atuante no mercado. Então, o nosso principal importador, ele parece estar mantendo um bom ritmo de compras. Então, por enquanto, a gente observa tudo que vem lá dentro do mercado chinês, mas a gente fica mais centrado nessas outras questões que a gente já mencionou. Legal, então incluiríamos aí um quarto fator, que é a demanda chinesa aí para ser observado também. Exatamente. A China, querendo ou não, ela detém nesse momento em torno de 50% das exportações brasileiras de carne bovina. Então, qualquer coisa que acontecer dentro do mercado chinês vai reverberar aqui no mercado brasileiro, principalmente para a suinocultura. Também a gente tem que mencionar isso, a suinocultura, mais de 50% dos embarques brasileiros também são destinados para o mercado chinês. Então, é um foco de atenção muito relevante para esse nosso ano de 2021, ver como evolui esse processo de recomposição do plantel dentro da China, ver como a PSA avança ou não avança dentro do território chinês. Tudo isso é determinante para a gente ter um entendimento da nossa exportação ao longo do ano. Boa, Fernando. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente volta em outra oportunidade aí, atualizando as informações do mercado. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, abraço para você. Muito bem, vamos acompanhar então os preços do boi gordo. Vamos ver na tela como estão as negociações e eu começo falando do boi gordo para outubro. O boi gordo para outubro não está na tela, mas você vê que o boi gordo voltou a trabalhar naquele patamar acima dos R$ 320, R$ 320,50. No dia de hoje, uma alta de 0,12%. Mas agora sim, na tela, vamos ver como estão as negociações nesse momento. Março, R$ 313,70, subindo 0,13%. Para abril, R$ 312,40, alta de 0,11%. Para maio, R$ 305, com uma queda de 0,16%. Para junho, R$ 305, uma queda de 0,21%.
Como o Fernando destacou, maio e junho são meses onde existe uma expectativa aí de que haja um aumento, um incremento aí na oferta de animais e por isso o mercado futuro já começa a precificar essa possibilidade. O indicador CPEA fechou ontem com alta de 1,61% em patamar recorde de R$ 315,80. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.